interessante, tá? Seria até uma novela lá da Rede Globo, pela profundidade, visto que a Rede Globo só faz coisa superficial, é só coisa errada. Então, hoje vai ser o capítulo 3, mas vamos voltar naquela aula muito interessante que a Marjorie falou com a gente na semana passada. Vocês lembram que o Moreira era um obsessor do Cláudio e que se unia a ele através do vício, do álcool, eles eram alcoólatras. E que tipo de obsessão é essa? A doutora Marlene falava da obsessão de parceria. Por quê? Porque os dois eram alcoólatras, os dois, um obsediava o outro, e os dois se tornaram alcoólatras. O Cláudio, vocês lembram bem, tem uma filha fora do casamento, que é a Marita. E ele era hiper apaixonado por ela. E o Cláudio tinha um tipo de obsessão de posse por ela. Vocês lembram que foi discutido isso na semana passada? Foi um amor excessivo que causou essa posse, e pelo qual ele não deixava a Marita ter vida própria. E acabou no que ocorreu, vocês lembram, né? Essa moça assediada pelo pai tentava a qualquer forma o suicídio. Chegou até a tentar farmacologicamente. O Salomão, que era o farmacêutico, ao invés de ele dar um veneno, um remédio para acabar com a vida dela, ele deu um calmante a ela, mas mesmo assim ela foi lá e tentou o suicídio. E esse Salomão, vocês vão ver agora no capítulo 3, que a gente vai falar, ele, além de ajudar a Marita, que ele era amigo dela, ele vai também acolher o Cláudio. Vocês lembram o finalzinho que a Marjorie falou? Aquela cena da Marita no leito, quase que desencarnando, e recebendo a visita do Salomão, que era esse farmacêutico, amigo dela. Sendo que, momentos antes dela tentar o suicídio, ele estava ao lado dela, esse farmacêutico. Ele se apresentou para o Cláudio, dizendo que as orações e os passes iriam beneficiar muito a Marita, e que tinha um amigo espírita que poderia ajudar também nisso. O Salomão voltou à noite com um amigo dele, chamado Sr. Agostinho, e que por acaso era cliente do banco onde trabalhava o Cláudio. Era uma pessoa distinta que o Cláudio conhecia da vida. E entre Cláudio e Salomão, o Agostinho orou e ministrou um passes longo na Marita, e com profundo sentimento paternal. Isso causou espanto ao Cláudio, né? Uma pessoa que nunca tinha visto antes, iria ajudá-la dessa forma. E as orações e os passes infundidos a Marita melhoraram muito as condições gerais da Marita. Vocês notam que sempre, em qualquer condição, uma oração ou um passe de uma pessoa que faz com amor, com dedicação, ele é sempre benéfico. Ele sempre traduz ou transmite energia vital, tá? E depois os três, o Cláudio, o Salomão e o Agostinho, eles saíram numa sala ao lado para bater um papo. E o Cláudio disse que jamais na vida ele tinha contato com qualquer princípio religioso. E foi quando Agostinho lhe ofereceu o quê? Olha só, um evangelho segundo o Espiritismo para ele. E falou que ia voltar na manhã seguinte. Nossa, essa história tem muito a ver com a minha história. A minha história, a história do meu pai.
E o capítulo 3 começa com o Cláudio pensando à noite, sozinho, e ouvir a respiração sibilosa da Marita. Sibilo é quando você respira e parece que tem um assobio lá dentro. Era assim, quer dizer, os estertores que a gente chama, né? Quando a pessoa está realmente muito mal. E ele começou a refletir, ele falou assim, poxa, se fosse somente esse vendedor aí de remédio, quer dizer, o Salomão, que inspirando gratidão e simpatia, parecendo-lhe excelente pessoa, simples e bonachona, não podia passar de um certo crente de boa fé. Quer dizer, olha o desdenho que o Cláudio tinha. Ele era totalmente averso a qualquer tipo de sentimento religioso, ou até talvez de crendice em Deus. O Agostinho, no entanto, um comerciante abastado, isso é o Cláudio falando, hein? E que conhecia a honestidade, porque estaria lá. Por que esse cara estaria lá se dedicando toda a atenção, todo o tempo a uma desconhecida, em detrimento da sua ocupação, que era mais vantajosa? Quer dizer, era um cara que não precisava estar ali, era um cara de bem, o Agostinho, mas, no entanto, o Cláudio ficou intrigado. Poxa, como tem pessoas boas nesse mundo, né? Nem conheci minha filha e está aí ajudando minha filha. E ele falava assim, que doutrina é essa? Que é capaz de induzir um cavalheiro rico a entrar em prece num quarto de hospital, chorando de compaixão por uma menina à beira da morte, que nem mesmo conhecia. Ele estava assim indagando, puxa, essa doutrina deve ser muito forte, porque para trazer um cara desse aqui para ajudar minha filha, e que princípios impeliam esse homem educado e abastado ao socorro de infelizes, a ponto de tocar-lhe as fezes, imbuído de um amor que somente os pais conhecem nas entranhas do coração. Sempre que nasce uma criança, a gente fala que os pais é 24 horas com a mão no cocô, né? Que todo mundo fala. E que é só pai e mãe que consegue, mas não, você vê, tem gente tão boa, que mesmo sem conhecer a Marita, ele deu assistência, ele orou, ele deu passe, ele tocou na Marita, quer dizer, isso daí intrigou muito o Cláudio. E o Cláudio ficou contemplando a filha, dormindo no leito, e lembrou dos dois homens, que era o Salomão e esse amigo dele do banco, que lhes trouxeram alívio sem nada perguntar. Não perguntaram, não pediram, não fizeram nada. Ele que jamais se aproximara de ensinamentos religiosos e os desconsiderava, quer dizer, ele tratava com desconsideração. Acolhia-se agora em uma série de porquês. Ele, abafado, agoniava-se com a sede de algo. Ele estava intrigado. Ele aspirava a sair correndo ao encontro do Agostinho e do Salomão, a fim de perguntar-lhe pela fé em Deus. Caramba, como é que eles tinham aquilo e eu não tinha? Ele queria saber como conseguiram tanta crença e indagava se também ele não era digno de piedade. A Marita repousava no sono das vítimas, que a justiça resguarda na paz inviolável da consciência, enquanto ele se atormentava na vigília dos réus. Então olha o sentimento de culpa que o Cláudio tinha. Ele olhava para a filha e falava, essa coitada sofrendo desse jeito, eu desacreditado, eu fui o causador dessa tentativa de suicídio dela. Ele reconhecia-se enfermo de alma. Olha como ele foi tocado por esses dois seres encarnados, esses dois espíritos iluminados encarnados. E ele se sentia um náufrago que afundava no redemoinho do desespero. Ele queria agarrar-se a alguém, a alguma coisa. E ele sentia que sozinho ele ficava asfixiado. Ele necessitava de companhia, o Cláudio. E o André
lhe sugeriu a leitura daquele livro que ele acabava de ganhar do Agostinho. O livro conversaria em silêncio com ele e ser-lhe-ia companheiro. Quer dizer, ele estava sozinho, ele estava sem nada. É por isso que a gente fala, nunca a gente está sozinho. Sempre Deus está com a gente. Sempre vai ter alguém ou alguma coisa que vai nos ajudar. Por isso que nós nunca devemos nos desesperar. E não era para ler do começo ao fim. Nossa, eu escuto meu pai me falando a mesma coisa. Mas que consultasse trechos, que respingasse ideias e selecionasse conceitos. Então essa foi a orientação do André para o Cláudio. Eu vou contar uma pequena história que eu já falei, né, do meu pai, uma história de transformação que aconteceu com o meu pai. Meu pai é uma pessoa cética. Ou você é católico ou você é macumbeiro. Ele falava essa palavra para mim, para a gente. Ou você é católico ou você é macumbeiro. Então a gente se chocava, né? A gente era católico, ia à igreja. E meu pai era amigo do professor, do Dr. Freitas Nobre, e ele ajudava só financeiramente a creche. E ele nunca quis visitar a creche, nunca quis lidar com a doutrina espírita, nunca. Ele falava, não, tem que ser a igreja. Bom, até o dia que o Dr. Freitas Nobre desencarnou, e a doutora Marlene ligou para o meu pai. Meu pai trabalhava na Nestlé e pediu para ele se ele pudesse ajudá-la na creche, alguma coisa. E meu pai foi até a creche, ficou sensibilizado, e a vida dele assim mudou da água para o vinho quando ele sentou ao lado do Chico. A doutora Marlene fez meu pai visitar o Chico Xavier. Então eu, como filho, a gente notou que ele era uma outra pessoa, assim, da água para o vinho mudou o comportamento do meu pai. Ele se tornou uma pessoa muito melhor, uma pessoa com outros valores. Ele dava sopa, ele não era capaz de mexer um cafezinho. Minha mãe fazia tudo para ele. Ele dava sopa nos sábados. Ele começou a trabalhar um dia, 2, 3 dias por semana, e todo sábado ele ia lá. E aí, como é que ele podia falar para mim, se a vida inteira ele falou assim, ou você é católico ou você é macumbeiro, agora eu estou trabalhando num centro espírita. Como ele podia falar isso para mim? Então ele foi chegando devagarzinho, devagarzinho, até o dia que ele chegou para mim e me deu um presente, que era um livro. Ele falou assim, esse livro aqui, põe lá em cima do teu consultório, e quando você tiver algum problema, dá uma folhada e lê. Não é para ler inteiro, da mesma forma que o Cláudio foi orientado. Não é para ler inteiro, não. Pega qualquer página, você lê. Nossa, era um dia que eu estava, não sei, eu não lembro nem o que foi. Eu sei que eu estava falei, putz, aí eu li o livro assim, falei, será? Abri. Olha, você precisa ter calma. Perdoa 7 vezes 70. Falei, nossa senhora, esse livro é... Então esse livro ficou na minha cabeceira da minha sala há algum tempo. Até o meu pai me convencer a vir para cá. Eu comprei um novo, e esse livro foi para uma estante. E era o Evangelho. Eu fui mexer nesse livro há uns meses atrás, e eu não tinha lido o prefácio que meu pai me deu. Ricardo, esse livro confortou muito minha alma e me esclareceu bastante as minhas indagações. Estou lhe presenteando este exemplar para você verificar se ele pode ser útil, como foi para mim. Eu tomei a liberdade de sublinhar alguns trechos, sabendo da sua falta de tempo para leitura. PS, li esse livro 2 vezes. Então, eu estava lendo esse capítulo 3, e eu lembrei na mesma hora dessa coisa de você ser tocado por alguma coisa, alguma situação. Então, na vida da gente,
o Cláudio, mesmo incapaz, inquieto, sem serenidade para ler com aplicação, ele foi lá e folheou o livro. E caiu no capítulo 11. Ele esbarrou num item com o título Caridade para os Criminosos. Aquelas sílabas foram muito penetrantes para o cérebro dele. E foram muito impactantes. Ele sentia-se descoberto por um tribunal invisível. E era imprescindível examinar-se, quer dizer, ele precisava ter um autoexame. Na sua própria conceituação, qualificava-se como um malfeitor, como um foragido das grades. E durante o dia inteiro, ele fora visto sobre aquele teto como pai carinhoso. Na consciência, na consciência ele se sentia um estuprador, um filicida. Alguém sabe o que é filicida? Eu fui lá no dicionário, é uma pessoa que mata o próprio filho. Então ele se sentia um filicida, óbvio. E ele carregava a dor irremediável de haver impelido a filha querida à loucura e à morte. E ele falava assim, que condenação estaria preparada para mim naquele volume? E está com medo de ler. Ele mereceria escutar a própria sentença? Olha ele se perguntando, olha o pé atrás que ele ficou. Junto daquela que lhe caía sobre golpe aniquilador, procurou a folha indicada e, surpresa, o livro não lhe amaldiçoava. Ele leu e releu chorando aquelas frases que resumavam brandura e entendimento. Então, olha, ele achava que ele ia ser condenado. E olha como se explica tudo, como a gente é acolhido, como a gente é protegido por essa doutrina. Nunca ninguém aponta o dedo para você e faz assim. Muito pelo contrário, né? A gente é acolhido, a gente tem um acolhimento e isso daí surpreendeu. Então, ele identificou-se à frente de um apelo à fraternidade e à compaixão, que não taxava os delinquentes de seres infernais. Ele estava se achando um delinquente, ele era, mas ele estava se achando infernal, ausente da órbita do amor divino. A pequena mensagem sugeria tolerância e terminava rogando preces em benefício dos que sucumbem na voragem do mal. Aí, novamente, um outro termo que eu não sabia o que era, voragem. Voragem é tudo aquilo que é capaz de tragar, sorver, destruir com violência. Quer dizer, era o que ele se sentia, violento. Adjetivo complicado. Brotavam lágrimas em seus olhos. Aquelas palavras chamavam-no à razão. Percebia que o mundo e a vida deveriam estar banhados de profunda misericórdia. Olha como ele foi sensibilizado por algumas palavras. Classificava-se como matador e achava-se ali, reconsiderando o próprio caminho, com suficiente lucidez para analisar-se e pensar. Olha a energia, olha a quantidade de calor humano, de carinho que esse Cláudio recebeu naquela situação, através de um parágrafo. A gente lê os livros de toda essa série do André, cada parágrafo, acho que dá para escrever um livro de tanto ensinamento que tem lá. É um negócio que é muito, muito, muito bonito. Aquele primeiro contato com as verdades do Espírito fendia-lhe completamente seu preconceito de ateísmo. Está vendo? Ele não acreditava em Deus, mas só esse contato já mexeu com o Cláudio. Atirou-se aos textos, adquiriu conhecimentos rápidos acerca da reencarnação e da pluralidade dos mundos, meditou nas maravilhas
da caridade e nos pródigos da fé, com meio das chamas imortais do cristianismo, que ali renasciam para ele, reaquecendo-lhe o coração. Olha o Cristo tocando o coração dele. Com simples palavras, com um ato de um amigo que ele nem conhecia, que lhe deu um livro. O Cláudio passou umas 4 horas seguidas lendo o livro, sem perceber. Ele sentia-se outro. O cérebro clareava-se com pensamentos renovadores que lhe provocavam ardentes inquisições. Aquela era uma doutrina que lhe permitia sentir e indagar livremente. Olha a liberdade e a sensibilidade da nossa doutrina. Se Deus não existisse, se não houvesse uma vida além da terra, por que se entregava daquele modo a tão profunda compulsão? Se tudo na existência acabaria em animalidade e lodo, que razão lhe ditariam o suplício moral diante da filha, que lhe inspirava contraditórios sentimentos? Ele começou a ter conflito entre ele, óbvio. Ele a desejava sexualmente e de repente ele percebeu que ele precisava dar a calor paternal, amor a ela. Amava tanto aquela menina desventurada, por que não lograra sustentar-se na posição de pai, infenso aos impulsos do sexo? Quer dizer, aquele texto deu uma chacoalhada nele e fala: cara, você precisa ser pai. Para de ser um perversor. Que forças o haviam arrastado até a posição de verdugo em que se aviltava? E a ideia da reencarnação lhe passou pela cabeça. Ele e ela renasciam de experiências anteriores, algemadas a dominadoras alucinações afetivas. Teriam vivido no passado padecido e chocado juntos? Padecidos e chocados juntos? Aquela vocação por Marita era para ele comparável a um iceberg. Então, quer dizer, ele só olhava a partinha de cima, o sexo. Tudo aquilo que está embaixo da água, toda aquela coisa de moral, de amor, de paternidade, ele não conseguia ver. Então, isso daí nos fala que ele tinha uma fixação mental na filha. Vocês concordam ou não? Era uma fixação que o Cláudio tinha na filha. Naquele momento, algo lhe dizia que ele, Cláudio, trouxera Marita novamente para o mundo por meio da paternidade, a fim de orientá-la com limpeza e abnegação. A sabedoria da vida restituiria-lhe o carinho no sorriso filial por algum tempo, para que retificasse os erros do tirano amoroso, que deveria ter sido em épocas passadas, e as paixões cujos rescaldos lhe calcinava agora o coração. Então ele está fazendo um meia-culpa e ele está percebendo que realmente amar a filha, encará-la como um ser de amor que ele precisava dar para ela, e não como um ser, um objeto sexual de desejo, de fixação que ele tinha. Então esse texto conseguiu, pouco tempo que ele começou a ler o livro, ou um pouquinho da doutrina espírita, já houve essa melhora muito grande, a sensibilização, o seu coração foi tocado. Mas ainda assim o Cláudio não se desculpava. Ele reconhecia ter agravado os próprios débitos. Entrevendo as realidades da vida após morte, ele apelava para os amigos desencarnados que vira a partir. Então ele chamava por amigos que ele viu desencarnar. Pedia piedade a ele e a Marita.
e que suplicassem a Deus para trocar-lhe a existência pela da filha. Então, como que ele quisesse pagar uma dívida, ele queria que Deus o tornasse em coma e fizesse a Marita viver. Ele pensou isso, né? Ele se classificava pai criminoso, espiaria no mundo espiritual as próprias faltas, para em seguida renascer na terra mutilado, ressarcindo os débitos contraídos. Que ele se afligisse, expungindo as nódoas da alma, mas que a filha vivesse e fosse feliz. Quer dizer, ele estava com tanto remorsos do que ele fez, do que ele foi, do que ele transmitiu a ela, que ele estava querendo de alguma forma pagar por isso. Porque ele foi tocado no seu coração pela doutrina, pelos conhecimentos de reencarnação, de calor humano, de abnegação, de carinho, com que aqueles momentos que ele passou com esses amigos o fizeram. Então ele estava querendo se desculpar ou pagar essas dívidas. Agora, se lhe coubesse continuar no mundo transportando no peito aquela angústia, que deixasse a filha em seus braços, mesmo abatida e muda. Então ele falou: bom, se é para eu continuar com isso, agora eu vou cuidar da minha filha, mesmo que ela esteja paraplégica, muda, cega, eu vou cuidar dela. Teria forças para carregá-la e lhe seria apoio e refúgio. Aconchegaria de alguma forma a Marita ao seu coração, obteria uma cadeira de rodas para levá-la a qualquer parte e aconselharia, sem reclamar qualquer obstáculos, entretanto imploraria a previdência divina que a poupasse da morte, e para que não faltasse a Cláudio o ensejo de reajuste e reparação. Então, esses textos, eles trazem uns ensinamentos muito profundos, né? Então é uma pessoa que foi tocada e ele já entendeu que ele precisa reparar, precisa haver uma mudança na forma que ele pensa e que ele vive. Ele precisa ter um reajuste, tanto espiritual como moral, né? Pois não. Desculpa atrapalhar, né? Mas assim, eu acho muito bonito isso, essa transformação do Cláudio. Quantos de nós já conhecemos a doutrina há algum tempo, já lemos o livro dos Espíritos ou estamos fazendo estudo, estamos aqui toda vez prestando atenção na palestra e não conseguimos nos transformar da forma que ele se transformou em 4 horas de leitura, né? A resiliência que ele teve, a possibilidade que ele teve de olhar para ele mesmo, a humildade que ele teve de reconhecer os próprios erros e tentar modificar isso, foi fantástica. Coisa que a gente tem muita dificuldade em fazer. Vocês leram um tombo no livro de Paulo de Tarso? Um tombo que foi a transformação daquele espírito. Aquilo é comovente, né? De chorar, porque aquilo é injeção direto. É a mesma coisa que a pessoa está em coma diabético. O coma pode ser hiperglicêmico ou hipoglicêmico, não sei se vocês entendem. Pode estar com muita glicose ou com pouca. Como é que você faz para saber? Uma pessoa chega desmaiada no pronto-socorro e você não sabe se é hiper ou hipo. Está glicose. Se for hiper, não vai acontecer nada, está 500. Agora, se for hipo, ele levanta na mesma hora. É a mesma coisa que aconteceu quando ele encontrou Jesus e falou: o que você quer que eu faça? Eu vou me transformar. E se transformou. Então,
esses ensinamentos é difícil até para nós, né? Quem aqui até hoje, o Maida, eu adoro o Maida quando ele fala, quando alguém dá uma fechada, vai com Deus. Alguém faz isso aqui? Nós ainda somos muito pequenininhos. Pois não. O senhor se lembra quando eu me consultei com o senhor? Eu queria saber se naquele... E não faz muito tempo, né? Uns 15 anos. Você já era espírita? Já. Mas você não demonstrou, porque agora você está completamente transformado. Mas eu vou confessar para o senhor. Chega uma paciente na minha frente. A gente trabalha com pessoas de classe A, por exemplo. Então, eu tinha muita dificuldade em falar, olha, fica com Deus, eu sou espírita. Eu não falava. Até o dia que eu estava começando uma cirurgia, toda cirurgia eu fico de mão dada com a paciente até ela dormir. Falo, calma, daqui a pouco está de volta. Aí a paciente estava num estado assim de pré-anestesia. Ela fez assim, nossa, doutor, quanta gente aqui na sala para o senhor, pode vir todo mundo. É tudo amigo nosso para nos ajudar. Então, a partir daquele momento, eu me sinto até orgulhoso em falar para as pessoas, porque a quantidade de pessoas espíritas que também não falavam, quando a gente começa uma conversa, é até gratificante. É até gratificante. Mas foi duro no começo. Mas agora você está ótimo. Continua assim que você vai ser. Você é moleque, até os teus 30 anos teu pai falou, você é católico, você é macumbeiro. Então, de repente, uma transformação é fogo. Vamos lá. O André entrou nesse momento, abraçou ele, sugerindo esperança, confiança e que não esmorecesse. Quem estaria na Terra sem problemas? Alguém aqui não tem problema? Ah, todo mundo tem? Poxa, pensei que só eu. Mas o que nos diferencia? O Maida tem um problema assim, ele pode encarar assim. Ele tem um problema assim e pode encarar assim. Todos temos problemas, é a maneira como nós vamos resolvê-los é que nos diferencia. E eu acho, não é jogar confete na nossa doutrina, eu acho que a pessoa espiritualizada, não vou falar nem espírita, ela tem condições muito maiores de se livrar dos problemas do que aquele que não crê em nada. Por quê? Porque a fé é muito importante na nossa vida, em tudo da nossa vida. Própria consciência, tá? A lei de Deus não se afirma em condenação, mas sim em justiça. E que a justiça de Deus nunca se expressa sem piedade. Olha que lindo. Quer dizer, Deus não pune, não. Aquelas coisas que lá o catolicismo fala, se você fizer algum pecado, você vai para o inferno. Eles põem o dedo e outras que a gente vê nas televisões aí, que falam, né, um monte de coisa relacionada a essa. Nunca há um carinho, nunca há uma piedade, nunca, sempre há uma coisa de taxá-lo com culpa. A nossa não, a nossa, graças a Deus, ó, a lei de Deus não se afirma em condenação, mas sim em justiça. E a justiça de Deus nunca se expressa sem piedade. Seja quem for. André sugeriu que Cláudio meditasse, concluindo que nós outros, os homens imperfeitos, já conseguíamos adicionar compaixão à justiça. Por que motivo Deus, que é amor infinito, haveria de exercê-la implacável? Deus é muito bom para a gente. Esses diálogos transpunham a escuridão da noite
e ele via que em breve o sol diurno chegaria sempre novo e que levantássemos todos os sentimentos para a renovação que iria começar. A gente sabe, né, que o sol é renovador. Sem o sol não existiria vida na Terra. Por quê? Porque o sol é bactericida, o sol atua em várias reações no nosso corpo, ativando proteínas, ativando enzimas. Então, o sol, cada dia que nasce, todos nós devemos, seja qual for a hora, agradece, não custa nada. Obrigado, meu Deus, mais um dia de vida. É tão bom a gente acordar e agradecer. A gente tem que agradecer muito estarmos aqui encarnados, mas essa mudança é difícil. O Moreira, vocês lembram do Moreira? O obsessor do Cláudio, que avistava André enlaçado a Cláudio, como a inquirir pelas ideias que ele lhe insuflava. Antes de ser substituído, André apelou para Cláudio, inclinando-o a iniciar ali mesmo a sua obra reparadora. Ele não vacilou e, enternecido, levantou-se, foi até a cama de Marita, ajoelhou-se à cabeceira e começou a rezar por Marita, para lhe dar energia. Confessava a si próprio que pela primeira vez, depois de muito tempo, olhava para o semblante da filha sem a mais leve fascinação sexual que lhe alterava os sentimentos. Com o coração atormentado, acariciou-a com uma espécie de ternura que jamais experimentara, deixando que as lágrimas escorressem, e suplicou perdão para a filha. Gente, em um parágrafo desse, olha que beleza, que coisa, como André sabe descrever uma cena, né? E toca a gente mesmo, né? Parece que a gente está sentindo aquela lágrima escorrer, parece que a gente está sentindo aquela situação. Marita, evidentemente, não respondeu, ela estava em coma. No entanto, o carinho e o afago paternal transmitiu energia diferente a ela. Tanto eu como Moreira registramos espantados o gemido que ela desferiu, denotando sinais de retorno a si mesma. Olha, um gesto de carinho, um toque na Marita do pai, não como desejo sexual, mas como pai, transmitindo amor. Olha quanta energia essa moça ganhou. Ele, esperançado, o Cláudio, pelo carinho, impregnou-se de súbito respeito e comparou esse afeto imaculado que lhe nascia ao lírio que desaponta num charco. Como é que num lugar de charco, que tem esse estrume, como é que nasce uma flor tão linda? Então ele se comparou àquilo. Ele estava se sentindo tão inferiorizado que ele lembrou da flor do lírio que nasce no charco. Os gemidos repetiram-se, imprecisos e dolorosos, e Cláudio os escutava ralado de angústia. Conjecturou que eles poderiam exprimir padecimento físico, causando-lhe choro compulsivo. Ele começou a chorar. Moreira, ex-vampirizador, transfigurado em servo diligente, ergueu-se rapidamente e veio abraçá-lo, no intuito de reconforto, mas notei que os dois amigos jaziam agora perto e longe um do outro. Estavam juntos por fora e distantes por dentro. Ombros unidos, mas com pensamentos opostos. Então, essa obsessão que o Cláudio estava sofrendo, ele, nesse momento, ele começou a ter apoio da espiritualidade para que esse espírito obsessor o largasse.
É por isso que ele descreve juntos por fora e distantes por dentro. Então a gente vê, quando você tem um obsessor, ele atua de forma muito séria, mudando a sua cabeça. O tal orai e vigiai é muito importante para a gente nunca se deixar trocar o nível vibratório para que essas influências negativas possam exercer algo sobre o seu eu. E o Moreira foi atingido pelos acontecimentos, mas não tanto. Ele tinha enorme afeição por Marita, ele lutava por ela, mas no fundo, esse obsessor não escondia o propósito de seguir controlando Cláudio. Vocês vão ver o que vai acontecer já já. E o Moreira percebeu que o seu parceiro Cláudio estava tocado no coração por sentimentos edificantes, que a gente já falou aqui, que o livro lhe sugeria. Revelava desapontamento e começou a fazer perguntas para André. E o André esclareceu: o cérebro de Cláudio se anulou, mas no íntimo deram um passo adiante. E você, companheiro menos feliz, deveria elevar-se no mesmo nível vibratório para desfrutar da convivência com Cláudio, se não quisesse perder-lhe a companhia. Olha o André ajudando o obsessor. Quer dizer, a gente, humano, assim, quando tem alguém que você não gosta, você quer o quê? Se distanciar, falar mal. Não, o André reza pelo cara, ajuda e tenta muni-lo de energias para que ele siga a sua vida e largue o Cláudio, né? Mas olha o que vai acontecer. A mente de Cláudio fervilhava sob a tormenta moral sem nenhuma semelhança com quem era antes. Então ele se transformou mesmo. Isso provocava no seu obsessor melindre e tristeza, óbvio. Mesmo assim, Moreira retornou para a beira do leito de Marita para vibrações. Quer dizer, ele foi ajudar Marita. E o Cláudio pensativo. Nisso chegam dois auxiliares, simpáticos e espontâneos, enviados pelo irmão Félix. Era Arnulfo e Telmo, para colaborar no auxílio da Marita. Então eles entraram, André os apresentou a Moreira, e por serem espíritos mais elevados, logo tomaram ciência da situação, viram que ele era o obsessor. E para não constrangê-lo, rodearam-no de otimismo e bondade, qualificando de colega estimável. É demais, né? Como a espiritualidade nos ensina a ser humilde, a ser bom. E na antevéspera, Cláudio não aceitaria a tal camaradagem. Todavia, Marita ali respirava entre dois mundos, fatigada, despineica, por ela suportava as alterações, sofreava os impulsos. O dia estava quase nascendo e acercamo-nos de Cláudio para tentar fazê-lo descansar e dormir. O Cláudio estava estafado. Ele recebeu passes balsâmicos, causando-lhe grande alívio, pois acabava de viver minutos de martírio e aspirava ao repouso e um pouco de paz. Enquanto relaxava os nervos tensos, à pressão do sono, que lhe impunham brandamente, Moreira assistia a tudo bem contrariado. Óbvio, ele é obsessor. Lançava ondas de azedia e amargura no sorriso amarelo. Tudo para ele surgia deslocado, revirado, entre o amigo que lhe fugia ao comando e a jovem cujo corpo físico se decidia a preservar, sentia-se atônito e desenchavido. Então, o obsessor, o Moreira, mesmo amparado pela espiritualidade, ainda ele tinha aquela coisa de querer continuar obsediando. Moreira compreendeu que
que seria bobagem brigar com os companheiros em face da assistência dispensada a seu obsediado. Então, aplicou-se com veemência as atenções para com Marita, cujos pensamentos mais profundos empenhavam-se agora por auscultar. Então ele falou, o Cláudio acho que está perdido, porque mudaram a cabeça dele, eu não vou ter ação mais nenhuma sobre ele, eu vou tentar ajudar a Marita, mas olha o que vai acontecer. Marita, por assimilar amplo montante de forças, acabou reassumindo o leme dos centros cerebrais, que ainda se lhes mantinham à disposição. Recuperou a sensibilidade olfativa, percebia, raciocinava e ouvia com relativa segurança, contudo estava hemiplégica. Nada enxergava nem falava de modo irreversível. Quer dizer, a lesão dela foi realmente irreversível. Ela estava tetraplégica, cega e muda. A princípio admitiu-se acordando no sepulcro. Isso é Marita. Ouvira muitas narrações de mortos que despertavam no túmulo. Ela, quando estava ainda encarnada, ela ouvia isso. Assistira a vários filmes de terror e naquele momento de alma opressa, sentia-se em transe, estendida no leito que tomava por ataúde. Tentava gritar por socorro. Ela não tinha fala, né? Mas percebeu ter esquecido o processo de articulação das palavras. Sabia-se pensando com a própria cabeça, mas perdeu os movimentos coordenadores da voz. Então, ela não falava e não enxergava. Apesar de tudo, reconhecia-se consciente. Ela sentia e tinha memória. Recordou os acontecimentos que lhe haviam inspirado o propósito de morrer e arrependeu-se. Se a vida continuava, para que provocar o fim do corpo? Lembrou-se de tudo o que aconteceu que antecedeu ao acidente. O momento em que ela bateu, foi atropelada, o momento em que se projetou sobre o carro e o momento em que seu corpo ficou estatelado como pedra no asfalto. A consciência ativa, as percepções aguçadas, mas a incapacidade de expressão. Gente, o que ela está sentindo lá? Eu não sei, eu faço uma correlação com a experiência quase-morte, né? A pessoa está naquele tubo, aquela indecisão, eu vou para essa luz ou volto? Como eu estou? Aquele medo, aquela sensação de medo. Eu encaro isso daqui como quase uma experiência quase-morte. Sentia mágoa, revolta, impaciência, espanto e dor no âmago do ser. Ela queria chorar para desoprimir as lágrimas que estavam represadas no peito, mas não conseguia extravasar essas agonias. Os olhos, tanto quanto a língua, se lhes figuravam desligados do corpo. Perplexa e sofrendo, inquiria a si mesma: estou morta? Ou quase a morrer? Imagina o que ela estava sentindo naquele momento. Escutou passos da enfermeira, a respiração sibilante do pai, e em vão tentou pedir explicações para o cheiro nauseante que a cercava. Ela recuperou o olfato, vocês viram. Após 2 horas de angústia, Marita aquietou-se mentalmente. Moreira acompanhou tudo e percebeu que a jovem se fixava lentamente, lamentavelmente, em Marina, sua irmã. Isso aqui me faz lembrar também, há muitos anos atrás, trabalhava no Hospital Defeitos da Face, e a gente achava muitos acidentados, arrancamento de mandíbula, de nada. Bom, chegou uma moça super bonita, que foi tomada por um ônibus, teve arrancamento de pálpebra, de malar, de maxilar, ela chegou em coma com rigidez de descerebração. Quando a paciente chega assim, ó, ela tá praticamente, o cérebro está quase sem oxigênio, e
é um caso grave, eu estava no pronto-socorro, tinha que entubaram a moça e levaram para a UTI, para mantê-la viva. E aqueles cortes, tudo sangrando, me chamaram lá e falaram assim, Maruja, isso aí já foi, já está com isso. E eu falei assim, não, vou levar para o centro cirúrgico, vou fazer direitinho. Essa moça ficou 4 meses em coma. Quando ela saiu do coma, ela é até meio emocionante, ela chegou e falou para as enfermeiras, quem é que falou que ia levar para o centro cirúrgico fazer direitinho? Aquilo me deu uma força. E ela só, uma semana antes do acidente e um mês depois, ela apagou da vida dela. Não sabe o que aconteceu com ela. Mas essas palavras ela se lembra até hoje. Então olha o que é importante, o amor, o carinho, uma palavra de afago que a gente tem para com o próximo, né? Então, ó, vou repetir aqui. O Moreira acompanhou tudo e percebeu que a jovem se fixava, lamentavelmente, em Marina, sua irmã. Olha a mudança que vai ocorrer. O Moreira, que até então se fazia suporte psíquico de Cláudio e que necessitava de base moral para o próprio equilíbrio, obsessor, hein? Encontrou a oportunidade para uma nova desorientação. Ele estava melhorando, então procurou na filha do seu obsediado motivos para permanecer atrelado à demência. André explicou que não podia pressionar a menina acidentada a parar com as lamentações, pois qualquer dispêndio de energia, além das estritamente necessárias ao seu sustento, poderia precipitar a sua morte, a sua desencarnação. A filha de Araceli e Cláudio, que é a Marita, reconstituiu na imaginação toda a sua existência. Então ela começou a conjecturar. Acusava a irmã por todos os seus infortúnios. Exibia-lhe na tela da memória Marina como se fosse a inimiga imperdoável, aquela que lhe furtara as carícias maternas, aquela que lhe surrupiava as oportunidades, aquela que roubava as afeições e o eleito dos sonhos juvenis. Quer dizer, a Marita tinha uma mágoa muito grande